Como o pronunciamento de Jair Bolsonaro bateu lá fora, no exterior? É o que a gente vai saber agora, com a nossa correspondente lá em Nova York, a Heloísa Vilela. Elo, uma boa noite para você. O que a imprensa internacional está falando por aí e no mundo? Boa noite, Carol. Olha só, muito nessa linha que a Raquel estava falando, né, da dubiedade do discurso. Mas vamos ver, o jornal, por exemplo, do nosso vizinho aí do Brasil, Clarim, da Argentina, ele resumiu a fala de Bolsonaro com uma frase de manchete dizendo: Jair Bolsonaro disse que cumprirá a Constituição e mandou começar a transição. A CNN Internacional observou um aspecto desse discurso do Bolsonaro dizendo o seguinte: ele sinalizou cooperação para a transferência do poder, mas não admitiu derrota eleitoral. Foi também o New York Times disse algo nessa linha. Bolsonaro concorda em aceitar a derrota 2 dias depois após as eleições, mas a matéria lembra que ele quebrou o silêncio sem admitir claramente a derrota no domingo. O Washington Post também disse: Bolsonaro não reconhece derrota para Lula, mas permite início da transição de poder. E o Guardian de Londres, na manchete, destacou que Bolsonaro quebra silêncio eleitoral, mas se recusa a reconhecer a vitória de Lula. Aqui nos Estados Unidos ainda existe uma certa ressaca do que foi a última eleição e a pós-eleição, né? Porque Donald Trump, o resultado da eleição, a apuração demorou 3 dias e Donald Trump entrou com mais de 60 processos na justiça, não reconheceu a vitória de Joe Biden, não reconheceu sua própria derrota. E isso tudo levou ao 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. E foi só depois do 6 de janeiro, no dia 7, que ele gravou um vídeo admitindo, do jeito dele, que havia perdido as eleições. Trump nunca disse eu perdi, nunca disse Biden ganhou, não falou o nome de Joe Biden, mas o que ele chegou mais próximo de admitir a derrota foi quando ele disse: agora o Congresso certificou o resultado das eleições e um novo governo tomará posse no dia 20. Carol. Obrigada, Elô. Esse é assunto também para o nosso analista de internacional, Lorival Santana, de volta ao Agora CNN. Lorival, uma boa noite para você. Boa noite, Carol. Bem, Lorival, há quem aponte semelhanças entre o que estamos acompanhando aqui no Brasil, com bloqueio de rodovias, e o que vimos nos Estados Unidos, quando houve a invasão do Capitólio no ano passado. Aí eu te pergunto, Lorival, estão forçando a barra aí? Existem semelhanças, né, Carol? Em primeiro lugar, um presidente que desde o início do mandato contestou o sistema eleitoral. Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Preparou o ambiente, usava muito as redes sociais, né? Seguidores com uma fidelidade muito forte a tudo que o presidente dizia, mesmo quando ele depois se desmentia. Depois, quando acontece, então, os seguidores vão às ruas e causam o caos, né? No caso, o Capitólio, no caso, o presidente aqui, as estradas. Uma diferença: o presidente lá fez uma convocação para que invadisse o Capitólio. O Capitólio tem todo o simbolismo e era para interromper a certificação de Joe Biden, já que não houve essa convocação direta e era um protesto nas estradas. E agora uma semelhança. Duas semelhanças, aliás: o fato de serem presidentes que se diziam representantes da lei e da ordem, e essa lei e ordem é rompida de forma dramática. E a outra semelhança, a demora em pedir para recuar. 2 presidentes derrotados que esperam para ver todo o estrago institucional que são capazes de gerar, deixam o país assistir à potencialidade do estrago da lei e da ordem que eles são capazes de produzir, e aí só então fazem uma convocação um pouco ambivalente, né, não muito clara, para que recuem. Só que aí a diferença é que o ex-presidente Trump demorou 5 horas, o presidente Bolsonaro demorou 2 dias. Obrigada, Lorival. Sempre um prazer.